Esse assunto que a gente vai falar sobre a sua face direita e esquerda está no capítulo do Evangelho, amai os vossos inimigos. Vocês estão vendo bem na tela ou eu estou na frente? Se te baterem na face direita, deixa eu ver se eu consigo. Não tem internet nessa máquina, né? Tem. Tem? Vamos ver se a gente consegue trazer esse videozinho aqui. É uma propaganda, cara, não repare. Você escolhe essa cobertura assim, tá? Olha só, eu queria te pedir desculpa. Tem 3 meses que eu frequento essa academia, 3 meses que eu treino com você, mas eu tenho agido muito errado. Eu tenho te agredido sempre, e você fica aí sofrendo, calado. Isso não é justo. Eu queria que você me perdoasse. Você me perdoa? Me dá um abraço. Moça, tá tudo bem aí? Não se aproxima de mim que eu sou uma monstra. Você tá passando mal? Não. Então por que tá agarrado aqui só? A gente tá se entendendo. Eu tenho batido nesse saco há meses. Não é errado. Jesus ensinou a não bater, pelo contrário. Ensinou a oferecer a outra face. Mas esse saco serve pra isso mesmo, fica batendo. Para! Agora você vai ter que dar outra face. Vai, vai. Vai. Você tá entendendo tudo errado. Quando Jesus diz pra você dar outra face, é pra você não responder mal com mal, entendeu? Ele falou claramente. Se alguém te ferir na tua face direita, oferece a outra. Aí você tá levando uma maneira. Então todas as pessoas boas seriam um saco de pancada das pessoas ruins? Então se alguém vier me bater, eu posso descer essa raça. Você pode se defender. Isso faz parte da natureza humana. Jesus não condenou a defesa, condenou a vingança, entendeu? Mais ou menos, né? O cara fala que é pra oferecer outra face. Você diz que não. Você já me explicou qual? Eu vou com ele, né? Faz aqui, vai bater. Caraca, a gente tá mais de 2 mil anos tentando entender o Evangelho e leva tudo a pé da letra. Vai bater de outro jeito, tem que fazer uma coisa pra escrever? Mas eu sei que é difícil. Faz o seguinte: ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Sem tentar. Amar o próximo. Gente, quem é o próximo aqui depois de mim, sabe? Opa, eu? Você? Ai, então vem cá que eu te amo, cara. Por favor, por favor. Eu acho que nunca vai se tocar e falar porque eu já estou gostando dela já tem tempo, sabe? E poxa, eu achei que ela não soubesse o que ela estava me machucando com essa diferença do bico, entendeu? Pô, para com isso, cara. Não consigo, cara. Cara, a vida que segue, cara. Pois é, mas desde que eu fico meu coração, eu entreguei para essa loura, chegou aqui, me bateu, uma mulher que nunca me bateu antes. Mas calma, cara, olha só, isso não quer dar certo. Isso é amor impossível, você entende isso, né? Ah, amor impossível, nada. Desde que eu terminei com aquela bicicleta que eu meto, porque eu preciso encontrar um outro amor, nem que seja essa moça. Olha a bicicleta. Você? Não, cara, não. Claro, eu sei, imagina, claro. Pelo amor de Deus, tá me estranhando? Não, viu o jogo hoje? Foi legal. Então, pessoal, é uma forma lúdica da gente estar falando a respeito da outra face. Se você quer aprender a ser não lê livros como esse, leia livros como esse. Esse aqui é o segundo livro judaico. Esse livro ensina muito mais sobre riqueza, prosperidade do que qualquer outro livro. Bom, a lei de Deus nos pede, primeiro, o que a lei de Deus pede para a gente mesmo? Que procuremos amar ao próximo como a nós mesmos. É fácil amar ao próximo, gente? Se a gente para... Os que nós amamos, sim. Sim, mas... Mas os que não amamos. Hoje, quem
quem é seu próximo mais próximo, moça? Você aí atrás. É você mesmo. Quem é seu próximo mais próximo? Você a conhece? Mas você a ama? Eu conheço. Você ama quem você não conhece? Então, mas aí que tá. Vai entrar uma outra questão. Ame é teu próximo como a si mesmo. Você se ama? Então, se você se ama, automaticamente tem que amar quem está na sua frente, do seu lado, atrás. Então, esse ensinamento, ele é muito simples. Só que, ao mesmo tempo que ele é simples, ele se torna complexo. Porque como que a gente vai amar uma outra pessoa se nós também não nos amamos? Que aí entra outra questão. Nós nos amamos? A gente se gosta. Quem se ama aqui, levanta a mão. Agora, você não se ama, moça? É você que olha para trás, né? Então larga a mão aí. Não pode ser às vezes. Precisa se amar sempre. Não importa se temos problemas, dificuldades, mas nós precisamos nos amar. É uma premissa para que a gente possa amar quem está do lado de fora. Se a gente não gostar nem de nós mesmos, como que a gente vai gostar de quem está do lado de fora? Só que aí vamos na complexidade. Ame a si mesmo. A gente se ama quando cometemos vícios. Opa, o que é cometer vício? Alguém me dá um exemplo de vício? Gula. A gula é um vício? Qual outro vício? Álcool é vício? Cigarro. Você está se amando quando está tomando, puxando o cigarrinho do diabo, está fumando. A gente está se amando? Agora, e o outro vício que a gente não consegue enxergar? Inveja. Inveja. A gente se ama quando tem inveja dos outros? É um vício terrível. Que mais? Orgulho. Orgulho é um vício? Quando a pessoa se acha melhor que todo mundo. É um ledo engano. Qual outro vício? Egoísmo. Egoísmo é tudo eu, meu, não sai de si. Que mais? Tem mais algum vício? Julgamento, perfeito. Que mais? Tem um que é muito crítico, que às vezes as pessoas nem se dão conta que é um vício. Começa com M. Maledicência. Vulgarmente conhecido como fofoca. Não é terrível falar dos outros, ainda principalmente da ausência da outra pessoa? Então, tudo isso são vícios que a gente precisa aprender a trabalhar para poder nos amar. Não é à toa que o ser humano falha. Pois é. Perfeição a Deus. Buscamos melhorar. Perfeito. Cada dia, né? Só que existe uma maneira da gente trabalhar isso. Alguém tem alguma receita aqui? Não. Quem aqui está fazendo curso no centro? Aê, muito bem. Quem já fez? Deixa eu olhar para trás aqui. Aê, legal. E quem tem vontade, esse é o momento. Começa a fazer o curso, porque no curso você tem a oportunidade de se autoconhecer. O Agostinho, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos dá uma receita infalível, que são os inventários diários. Ele nos convida a chegar no fim do dia, pesar na balança o que a gente fez de bom e de ruim durante aquele dia. E aí, dessa forma, a gente começa a enxergar onde nós estamos errando. Porque a gente erra, não é? Erra ou não é? Sim. Mas o ideal é acertar. Até aqui tudo bem? Em segundo lugar, que devemos considerar os nossos inimigos e desafetos como sendo o nosso próximo, também devendo cada um de nós estender-lhes a nossa compreensão, amor e perdão. É tão lindo na frase, né? Mas quando a gente trata com a sogra, com o vizinho, com o cunhado, com a esposa, com o esposo, com o namorado, com a amiga, com a... aí fica difícil, não fica?
Porque nós temos todos aqueles defeitinhos aos quais eu comentei com vocês, que é o orgulho, o primeiro deles. É mais fácil eu pedir perdão ou perdoar? Pedir perdão. Pedir. Aí, ó. Alguns têm mais dificuldade em pedir, outros em perdoar. Quem que você quer chamar? Pode chamar, não tem problema não. Atenção. Estou pensando. Vamos lá, segue o curso. O que significa a palavra amor, gente? A gente fala tanto. Cuidado. Mas é só cuidado? Ó, ele pode significar desejar o bem, que é a questão do amor fraternal, que exige cuidado, compreensão, afeto. Ele pode significar querer ficar perto de outra pessoa, pode significar desejar morar junto, que é o amor conjugal, você quer casar com a pessoa. A pessoa tem que querer também, tá? Se só um quiser, não dá certo. Ter vontade de realizar relacionamento sexual. Aliás, aí no sinal verde tem uma passagem muito legal, que fala que quando você tem contato com alguém, você está afirmando um compromisso com ela. Maria Lúcia. Maria Lúcia. Parabéns, Maria, você pode ir lá conversar com ela. E aí, gente, ter iniciativa em socorrer e ajudar os outros, que é uma das maiores expressões do amor, a caridade. Renunciar pela felicidade de alguém. Nós conseguimos fazer isso? Renunciar? Às vezes a gente pensa, eu primeiro, o outro depois, né? E alguns que falam, eu primeiro, eu segundo, eu terceiro, eu quarto e quinto vem Deus. Estender a mão àqueles que não simpatizam conosco. Alguém aqui tem desafeto? Tem ou não tem? É só te perguntar quem não tem, né? Então vou perguntar, quem não tem desafeto aqui? O que nós podemos fazer pelo nosso desafeto? Primeira coisa que podemos fazer com o desafeto é não entrar em choque físico, tá? Não vale a pena, porque você pode ser processado por agressão, pode acontecer um monte de problema. O desafeto pode ser mais forte que você, pode te bater e assim por diante. Então, o primeiro passo, quando a gente tem o desafeto, vamos fazer por ele prece. Vamos orar pela pessoa. Você pode ter certeza que na 28ª vez que você tiver feito uma oração por aquele desafeto, vai começar a haver mudanças. A pessoa já não vai te olhar com o mesmo rancor, com o mesmo ódio, com a mesma forma que a gente às vezes tem aquele ranço. Então, a prece é o melhor caminho para quando temos um desafeto. Faz sentido? Podemos começar a tentar. E uma que parece difícil de ser respondida. Como é que Jesus poderia nos ter pedido para amarmos uma pessoa cuja simples presença nos faz sentir muito mal? E aí? Não podemos esquecer que temos inimigos e desafetos, tanto encarnado como desencarnado. Nós acreditamos que a vida continua. Aí tem aquelas pessoas que a gente tem um problema com ela, aí ela morre. Aí a gente pensa, acabou o problema, né? Pelo contrário. É aí que se agrava ainda mais o problema, porque a pessoa não vai estar mais no corpo físico, ela vai estar livre, leve e solta para poder continuar com aquela intriga. Por isso que o Cristo dizia, reconcilia-te enquanto estás a caminho com Ele. Então, se a gente puder resolver nessa existência, é o melhor caminho, porque às vezes se a gente não consegue resolver a treta nessa existência, é capaz de você estar fazendo um pedido de casamento para a pessoa. Oi? Quando você tem uma coisa muito mal resolvida com alguém, você casa com ela na outra existência.
E aí vem aqueles casamentos tudo turbulento, tortuoso, e que a pessoa às vezes acaba descasando e assim vai. Então, se a gente não quer ter um laço muito estreito com aquela pessoa, vamos resolver agora com ela. Vamos tentar evitar de ter que nascer pai, ou filho, ou irmão siamês. Já pensou aquela pessoa que você tem muita raiva, você nascer grudado com ela? Dá para acontecer isso? Dá. E isso quem faz não é Deus, é a justiça divina. É a justiça que não falha. Porque, já pensou que legal? Se eu tiver uma treta com a minha amiga aqui, voltar com ela, lá paradinha assim, a gente comer junto, eu tenho que pôr na boca dela, ela colocar na minha. Ia ficar estranho, não ia? Então vamos resolver já aqui, não vamos ter problema. O amor liberta, o ódio escraviza, você fica ligado com a pessoa em pensamento, energeticamente. E na justiça dos homens, os crimes prescrevem pelo tempo, mas na justiça divina não acaba. Na justiça de Deus, os erros não se apagam com o passar dos anos. A causa de um grande número de inimizades e aversões está sediada geralmente no passado. Ainda bem que nós não lembramos o que aconteceu lá atrás, né? Porque aqui parece que a gente é tão coitadinho, não parece? Nós somos tão... que ninguém nos entende, que a coisa está ruim, que nós somos uns pobres coitados. Só que eu vou dizer uma coisa para vocês: ninguém sofre por acaso. Cada um de nós passa por aquilo que é necessário para o nosso crescimento. Aí você na plateia fala para o meu pai: peraí, eu ter câncer para o meu crescimento? Porque às vezes é na doença que a gente aprende a ter humildade. Às vezes é na doença que a gente entende que temos que respeitar o próximo, que devemos não ser egoísta, aceitar ajuda. Então, se a gente começar a parar para refletir, até nos problemas nós aprendemos. É nas adversidades da vida que a gente começa a entender e melhorar e nos tornarmos pessoas melhores, porque essa matéria ela é perecível. Esse corpo, o que é o nosso corpo hoje comparado com a eternidade? É nada, é uma fração de segundos. Então, é óbvio que a gente precisa tratar bem do corpo e do espírito. Precisamos cuidar dessa matéria que nos foi emprestada. Mas esse corpo, ele é perecível. Ele vai acabar. Tudo bem? Podemos seguir? Alguns inimigos de hoje são antigos amigos de ontem que enlouqueceram por causa de um amor não correspondido, na medida em que desejavam. Nós temos que fazer o que as pessoas querem? Não. Aí às vezes começa a acontecer esse tipo de situação, de ter algo que não foi correspondido, e aí começa toda essa epopeia. Nem sempre o que sentimos pelo outro é ódio, pode ser apenas um caso de forte antipatia. Por que nós temos antipatia com os outros? Porque às vezes você não gosta da cor dos olhos da pessoa, às vezes você não gosta do jeito que ela se veste, ou do jeito que ela fala, ou do jeito que ela se posiciona diante da sociedade. Então, muitas vezes nós criamos ranço. Queria não criar ranço. Peguei um ranço daquele cara que está falando lá no centro. Mas por favor, não pegue ranço de mim, tá? E aí, porque isso tudo gera uma projeção de energia e que essa antipatia pode crescer e virar algo mais sério. A estratégia ideal recomendada diante dos desafetos é a seguinte: transformar nossos inimigos em amigos. Como fazer isso? Mas dá para fazer? Dá. Nós só precisamos querer. É ter o primeiro passo. Se a gente não quiser, nunca vai acontecer.
Lá o Evangelho nos fala o seguinte: pagar o mal com o bem. Quando alguém nos fizer alguma coisa ruim, vamos devolver para ela de uma forma mais agradável. Amar os inimigos é uma vitória sobre o egoísmo e sobre o orgulho. Vocês lembram daquela passagem quando perguntaram para o Cristo, mestre, quantas vezes devemos perdoar? Aí o Pedro falou, seria 7 vezes? O que ele respondeu? Não, Pedro. 70 vezes 7. Que representa uma quantidade infinita de perdão. Se você for levar o pé da letra, dá 490 vezes. Nós já conseguimos perdoar alguém 490 vezes? Às vezes nenhuma, 2, 3, a gente já estoura, não é? E detalhe, tem uma outra passagem também que o Cristo diz: se te pedirem para caminhar 1000 passos, caminhe ainda 2000. Se te pedirem a túnica, dê também a sua capa. Então, isso é uma demonstração que a gente precisa aprender a nos desprender e nos tornarmos assim pessoas melhores. O desejo de vingança é o índice seguro do atraso espiritual. Amar aos inimigos quer dizer não ter ódio nem desejo de vingança. Não desejar o mal. É perdoar sem impor condições. Porque às vezes a gente fala assim, eu perdoo, mas eu nunca mais quero ver a pessoa na minha frente. Não é? Não criar obstáculos à reconciliação. Amparar na reabilitação. Compreender que a fraqueza do outro poderia ser a nossa, se as outras fossem as circunstâncias. É a tal da empatia. Nós já paramos para nos colocar no lugar daquela pessoa que a gente tem uma treta com ela? Já pararam para tentar se projetar no lugar da outra? Isso pode começar a fazer diferença. Quem gosta de ler aqui? Você lê pra gente? É uma pegadinha, né? Vem pra cá! Nós temos ouvido o que se diz. Olho por olho, dente por dente. Eu, porém, digo-vos que não resistirá ao mal, mas se alguém te ferir na sua face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quer demandar-te juízo e tirar-lhe a túnica, larga-lhe também a carne. E se alguém te obrigar a ir carregar 1000 passos, vai com ele ainda mais 2000. Dá a quem te pede, e não vós volteis as costas ao que deseja que lhe empreste. Muito bem, obrigado, palmas para ela. Olha lá, pessoal, algumas estratégias para a gente desfazer inimizades. A prece, que eu já tinha comentado. Pensar em emitir bons pensamentos para o desafeto. Procurar um meio de aproximação. E oferecer ajuda sempre possível. E tem mais. Procurar dar um sorriso sincero, fraterno e com sinais de humildade. Tentar fugir dos assuntos ou situações desagradáveis que possam produzir novas desavenças. Vocês querem ver uma desavença comum que acontece, que às vezes tem até morte por causa disso? Futebol. O resultado de um jogo vai mudar a vida da pessoa? O jogador vai continuar ganhando fortunas e o torcedor, às vezes, por estar defendendo o time ou a situação, acaba cometendo um homicídio, participando de uma briga. Então, são coisas, às vezes, tão banais que a gente faz que não se dá conta. Utilizar as palavras mágicas com muita frequência. Obrigado, por favor, com licença e me desculpe.
Às vezes você pisou no pé do cidadão, se você não falar nada, a pessoa te agride. E aí, se você pedir desculpa, desarma a pessoa no ato. Procurar as palavras divinas, pelo menos de vez em quando. Posso te ajudar? Não é uma vontade diferenciada você pedir, posso te ajudar? E os nossos melhores escudos diante dos inimigos e desafetos são o seguinte: a prece, a prática da caridade, mudança de sentimentos, renovação de atitudes, e tudo isso para promover essa mudança. E na hora da prece, usar de sabedoria. No pedir o serviço completo, precisamos aprender a pedir apenas as ferramentas, que às vezes a gente quer que Deus vá lá, Deus, eu quero ganhar uma loteria, só que a gente nem joga. Como que a gente vai ganhar? Então a gente precisa fazer a nossa parte. O Cristo dizia, faça por onde e eu te ajudarei. E o que nos aconselha a espiritualidade em relação aos desafetos? Os nossos amigos espirituais falam o seguinte: que o inimigo pode ser um benfeitor indireto se estivermos prontos para exercer o perdão e não criarmos obstáculos à reconciliação. E que o adversário é alguém que nos ensina a necessidade de sermos melhores hoje do que fomos ontem, em matéria de sentimentos, palavras e atitudes. E o desafeto atual, quando bem compreendido, será a nossa oportunidade de libertação dos pesos que trazemos em nossa consciência. Aí deixa eu perguntar aqui para o meu amigo, quanto tempo nós temos ainda? Oi? 20 minutos. Ainda temos 20? Beleza. Vocês topam fazer uma vivência do perdão? Topam? Sim ou não? Sim. Você não quer perdoar? Quer ou não quer? Eu? É. Sei lá. Vamos aí, né? Vamos tentar? Vamos aí. Porque eu falei, ela olhou assim. Sabe como será? Não sei. Então, vamos fazer a vivência do perdão, gente? Ela consiste no seguinte: ouvindo essa musiquinha bem calma, tranquila. Pode que apaga a luz. Nesse momento, vamos fechar os olhos. E mentalizar que estamos uma região calma, tranquila, pertinho do lago de Genezaré, por onde Jesus caminhava, e que ele vai chegar pertinho de nós e vai tocar com o seu dedo no nosso coração. E a hora que o Cristo toca em nosso coração, ele nos tira para fora do corpo e nos leva para caminhar por uma região onde que nós não conhecemos, e nos fala o seguinte: filho, filha, estamos caminhando agora de encontro àquela pessoa que você tem mais dificuldade na sua vida, aquela pessoa que, se pudesse, você estrangulava, aquela pessoa que você tem muita dificuldade. Então, mentalize essa pessoa agora. E nós vamos caminhar até perto dela. E vamos chegar num trecho em que essa pessoa está agachada de joelhos. E o Cristo vai nos dizer o seguinte: pegue agora essa túnica, coloque sobre a cabeça dessa pessoa e diga: meu irmão, minha irmã, eu te perdoo. E dessa forma, vamos caminhando novamente com o Cristo, que deixou aquela túnica do perdão
sobre o nosso desafeto. E no retorno, o Cristo vai nos falando coisas belas, bonitas, maravilhosas, e começa a nos levar por uma região de campina, por uma região que começa a ficar arborizada, em que estamos diante de um jardim e de um lago. Começamos a caminhar, sentir o sol, e o Cristo nos fala: entre nessa água, uma água calma, que ao fundo conseguimos enxergar uma cachoeira. Vamos caminhando até essa cachoeira para entrarmos embaixo dela e podermos tirar toda a mágoa, todo o rancor, qualquer tipo de sentimento negativo que ainda possa estar em nós. Sintam como essa água cai nas nossas cabeças e começa a dissipar, a limpar e a nos deixar mais claros, límpidos. E assim, o Cristo nos pega novamente pelo braço, nos traz caminhando agora. Vamos voltando por aquele mesmo caminho do lago e vemos aquele irmão ou irmã a qual foi colocada a túnica, que agora está brilhante e já está em pé, não está mais de joelhos. Vamos acenar para ele e continuar voltando. O Cristo nos traz novamente para essa sala a qual estamos, nos coloca em nosso local e nos despede em paz. Que assim seja. Todo mundo bem? Alguém não conseguiu? Alguém conseguiu? Alguém quer comentar? Foi difícil, gente? Não. Mas também não foi fácil. Será que no dia a dia a gente consegue fazer essa vivência do perdão com aquelas pessoas às quais nós temos dificuldade? Porque hoje foi dado o primeiro passo. Agora, o próximo depende de nós. Porque muitas vezes a pessoa cometeu um delito, algo tão terrível, que a gente não tem coragem nem de dizer. Só que, se for parar para pensar que nada acontece por acaso, às vezes havia alguma coisa de outra vida que foi necessário acontecer para que a gente resolvesse aquela situação. Por incrível que pareça, nada acontece por acaso. Às vezes, se roubam o teu carro hoje, pode ter certeza que você roubou um cavalo na outra vida. Pode ter certeza que não é por acaso que as coisas acontecem. É lógico que a gente tem que fazer a nossa parte, manter todas as regrinhas de segurança, mas se acontece um problema, é porque tem um motivo. E para a gente estar sempre tranquilo, é necessário estarmos em prece, estarmos sempre em oração, para podermos aprender a pedir perdão e principalmente perdoar. Alguém aqui tem dificuldade em pedir perdão? Vamos lá. Se a gente já admite que tem dificuldade em pedir perdão, é sinal que já admitimos que erramos. Certo? Certo ou errado? Sim. Está certo. Então, se nós erramos, já é o princípio que precisamos consertar, precisamos arrumar. E nem sempre a melhor forma de arrumar é com palavras, mas
com gestos e atitudes. Começar a fazer diferente. Que a pessoa vai perceber e vai falar, nossa, vocês podem ter certeza que muita gente às vezes fala, poxa, o fulano, a fulana, depois começou a ir no centro, melhorou, mudou, é outra pessoa. Ou então fala, você virou crente, agora você está evangélico, porque, querendo ou não, a doutrina dos Espíritos nos ensina a sermos pessoas melhores. Nos traz essa proposta de melhoria para que a gente se torne um ser iluminado. Não que nós não sejamos já, tá? Aqui tudo anjinho, cheio de auréola na cabeça, mas podemos dar um passinho a mais. Faz sentido? E o outro lado agora, perdoar. Alguém tem dificuldade em perdoar? Por quê? 70 vezes 7, muito difícil. Não, mas aí que tá. Nós, muitas vezes, estamos ainda com o orgulho lá no alto. Se a gente baixar um pouquinho esse orgulho, fica mais fácil. Por que você tem dificuldade em perdoar? Mágoa? Aí vamos falar um pouquinho da mágoa. A mágoa é ruim para quem? Para nós mesmos, porque quando a gente sente mágoa, o nosso interior, o nosso organismo começa a processar doenças. Olha, o nosso organismo começa a produzir suco gástrico em excesso, a pessoa fica com gastrite, fica com um monte de problema e não sabe por quê. Mas a mágoa é uma delas. Por que não esquecer? Será que não vai doer menos? Por isso mesmo, faz tanto tempo que às vezes você nem lembra mais por que você não gosta da pessoa, mas você está magoado. Está com ranço. Mas, então, é lógico que eu não estou aqui minimizando o que a outra pessoa fez para você. Não é isso. A pessoa errou, mas quem erra é que está com um problema, não somos nós. O erro foi dele, dela, não foi culpa sua. Então, a gente precisa seguir a nossa vida e libertar a pessoa, para que ela toque a vida dela e a gente faça. Porque senão, de novo, você está fazendo um pedido de casamento para aquela pessoa. Você quer voltar com ela? Então é isso, a gente precisa aprender a acabar com a mágoa, com o rancor, que isso tudo são raízes do egoísmo. São raízes de uma falta de entendimento e que hoje nós estamos aprendendo. Se agora a gente já sabe, o próximo passo é começar a tentar a fazer essa quebra de correntes. Porque, por incrível que pareça, se você olhar no campo espiritual, tem uma correntinha te aprisionando a outra pessoa. É essa correntinha que leva para outra vida que você acaba casando com a pessoa. Que às vezes você, eu tenho um ranço, mas eu gosto do fulano, do ciclano, da ciclana, e aí acaba casando. Então, resolve agora. Alguém tem alguma receitinha para acabar com esses problemas? Tem? A receita é fácil: perdão e perdoar. Pedir perdão e perdoar. Qual que é o melhor caminho? Qual? Sim, mas como fazer para que isso aconteça? Mudar a forma de pensar. E principalmente, pessoal, a caridade. Eu assisti um vídeo bem curtinho de Paulo Franco, que ele fala exatamente o que você falou agora. O problema é de quem ofendeu. Isso.
que eu parei para pensar assim, nem lembro das coisas que eu fiz. Perfeito. Porque às vezes a pessoa erra no momento em que ela está com problema. Porque todo mundo passa por dificuldade, não passa? Não somos só nós. As pessoas também têm dificuldades. E se a gente não perdoar, não entender o momento dela, ninguém vai entender o nosso. Então temos que começar a fazer a nossa parte. Beleza? Por hoje era isso e até a próxima.